Olá pessoal, eu sou o professor André Águia e está começando o projeto FIPcast no seu primeiro episódio. Esse projeto pretende realizar podcasts com os cursos aqui do Unifipmoc, buscando esclarecer, informar e trazer muitas novidades, informações importantes para os alunos, para o corpo docente. E nesse primeiro episódio nós vamos falar de um assunto muito importante que envolve aí toda a classe acadêmica, que é a prova do ENAD. Esse podcast ele é específico para o curso de Medicina. E para falar um pouquinho sobre o ENAD, nós estamos recebendo aqui dois convidados muito especiais, que tem relação também não só com o curso de Medicina, mas também com essa prova do ENAD. Estamos recebendo o professor de vários cursos aqui do Unifipmoc, o professor Marcelo Moebos. Tudo bem, professor? Um prazer estar te recebendo aqui no nosso podcast. Prazer estar aqui, André, junto com o doutor Antônio, e um prazer estar podendo trazer um pouco da minha experiência aí. Há mais de 2 anos que eu venho também participando da preparação dos alunos aqui da nossa instituição que vão fazer a prova do ENAD. É verdade. E como você falou, também citou, estamos recebendo aqui o coordenador do curso de Medicina do Unifipmoc, o professor Antônio Caldeira, que também vai estar falando um pouquinho sobre o ENAD aqui para vocês. Professor, um prazer estar te recebendo. Prazer, André. É uma satisfação estar aqui com você, com o professor Marcelo. A gente vai falar um pouquinho sobre esse tema aí, que é muito importante para os alunos que estão fazendo ENAD esse ano e particularmente para os alunos de medicina. É verdade, é um podcast importante para você que é aluno acompanhar, escutar, porque nós teremos informações aí muito importantes para você. Eu vou começar falando com o professor Marcelo Moedo para ele me explicar exatamente o que é o ENAD e para que serve esse exame, qual é o objetivo do ENAD? O ENAD é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Ele foi implementado em 2004 como parte do SINAES, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, e foi implementado pelo INEP, que é o mesmo instituto que faz, inclusive, também a prova do Enem. Por que foi estabelecido esse exame? É que o Plano Nacional de Educação de 2001 colocou como prioridade para a educação nacional a ampliação do acesso ao ensino superior. A gente tinha dados sobre a quantidade de pessoas que tinham acesso muito pequenos, Então, para você ter uma ideia, mesmo comparado com países vizinhos ou relativamente vizinhos nossos, como a Argentina, o Chile, o percentual da população que tinha acesso ao ensino superior no Brasil era muito pequeno. Então, a partir de 2001, você começa a ampliar esse acesso através de instituições públicas e também privadas. Então, era necessário, a partir daí, porque o projeto inicial é que em 10 anos, 1/3 dos jovens entre 18 e 24 anos teria acesso à faculdade. Entendo. É claro que isso não aconteceu, mas uma coisa é inegável. Comparado com o que havia antes, houve uma ampliação significativa. Por causa dessa prova? Por causa do Plano Nacional de Educação. Plano Nacional, okay. Então, na verdade, o exame ele surge como uma necessidade de avaliar a qualidade do que está sendo oferecido. Se você tem agora um monte de instituições novas, ou algumas já tradicionais, que estão ampliando o número de vagas, você tem que ter indicadores da qualidade do que está sendo oferecido. O ENAD, ele é a base desses indicadores. Então, é a partir desse exame que você tem o conceito ENAD, ele compõe 55% do conceito preliminar de curso, que são os indicadores utilizados pelo Ministério da Educação para avaliar não só as instituições, mas também para orientar políticas públicas na área da educação superior. É verdade. Então, com certeza, uma ferramenta muito importante aí para você entender a realidade do ensino superior e ver as diferenças que existem também entre as instituições, Marcelo? Sim, eu acho que é uma coisa que os nossos alunos têm que entender, que fazer o exame do ENAD, primeiro que é uma exigência legal, eles têm que fazer. Mas não é só isso. Eu gosto muito de enfatizar que é um ato de cidadania também. É um comprometimento com a qualidade, com a produção
não só de indicadores, mas também de políticas públicas efetivas para a área. Com certeza. Professor Antônio, o curso de medicina vai agora participar dessa prova, né? E é um curso que já participou outras vezes e teve um excelente desempenho aí. Então eu queria te perguntar aí como e quando vai ocorrer esse ENAD aqui na nossa instituição. Então, como você disse bem aí, André, esse ano a medicina é um dos cursos que está selecionados para fazer o ENAD, né? O ENAD ele acontece a cada 3 anos e nós estamos com um ano de delay aí em relação ao que ocorria anteriormente por causa da pandemia. Foi um ano que não teve o ENAD, mas esse ano é um ano que a medicina, junto com outros cursos, vai fazer o ENAD. O ENAD vai acontecer no dia 26 de novembro, é um dia de domingo, na parte da tarde. Então, os alunos têm que estar preparados para, desde já, saber que esse domingo é um domingo dedicado a um compromisso de cidadania, como bem disse o professor Marcelo aí. E é para todos os alunos de medicina, para alguns alunos, para alguns períodos? Quais os alunos de medicina vão fazer parte desse ENAD? Não, o ENAD ele é feito somente para os estudantes que estão no período de conclusão do curso. Ah, entendi. Então, os alunos que vão fazer são os alunos que estão no 11º e no 12º período do curso. Maravilha, então. Eu passo agora para o professor Marcelo, exatamente, para falar exatamente qual a importância do resultado do ENAD para o curso de medicina, e não só para o curso de medicina, para a instituição como um todo, né? Então, uma coisa que é importante é que fique claro para os alunos que esse exame ele tem 2 momentos. O primeiro momento é um questionário em que eles vão estar lá colocando questões sobre a estrutura física, didático-pedagógica do seu curso. Esse questionário, ele normalmente é feito, né, online a partir de setembro. Então, no início de setembro, normalmente é liberado. É claro, né, que a nossa instituição dá todas as orientações necessárias. Esse questionário tem que ser feito com muita responsabilidade, não só porque ele compõe o conceito ENAD final, mas também porque exatamente ele vai orientar essas políticas públicas e a avaliação da própria instituição. E tem o segundo momento, que é a prova que o doutor Antônio falou, né, que ocorre no dia 26 de novembro. O ENAD é fundamental para o curso, para a instituição, porque o pessoal do INEP, eles costumam dizer que a prova do ENAD, o exame do ENAD, não tem a finalidade de ranquear os cursos. Sim. Mas a sociedade se apropria desses dados, Sim, que são tornados públicos. Claro. Né? Então, é óbvio que um curso que é bem avaliado, ele valoriza socialmente os egressos e o diploma que foi conquistado naquela instituição. Né? Assim como, se o resultado não é bom, acaba desvalorizando pelo mercado de trabalho, socialmente, aquele diploma que foi conquistado. Uma coisa que eu queria colocar aqui com muita, né, honestidade. Eu acho que uma instituição como a nossa, né, que investe na qualidade, né, na formação dos professores continuadas, que tem um grupo de gestores comprometidos, a gente não tem que se preocupar com o resultado do ENAD, desde que ele seja feito com seriedade pelos alunos, porque eles estão preparados para isso. Né? A questão é ter clareza da responsabilidade. Então, é saber que é óbvio, né, que a gente sabe que um domingo à tarde, no final do semestre, num período que, para a maioria deles, né, vai estar já num processo de conclusão, são muitas as demandas. Né? E isso pode gerar uma certa ansiedade. Mas é a hora dele lembrar que ele tem uma responsabilidade muito grande, que durante 3 anos o conceito que o curso vai ter, né, vai ser o resultado que eles vão conseguir coletivamente. Pode continuar. E esse resultado, que é tão impactante para o curso, também é para a instituição. Né, porque existe um indicador chamado IGC, que ele é gerado a partir da média dos resultados produzidos pelos cursos que foram avaliados naquele período. Então, é uma responsabilidade muito grande. É o trabalho de gestores, professores, funcionários e a dedicação de anos de estudos do próprio estudante. Então, é um momento de responsabilidade, é um momento de ir lá
fazer a prova porque eles estão preparados para ela. E para o aluno especificamente, essa nota é algo que traz para ele uma vantagem enquanto individualmente, dizendo assim? Olha, eu acho que não, sim. Uma primeira vantagem é essa. Se foi bem avaliado, e talvez seja a única nota compartilhada que esses alunos vão ter na vida deles, entendeu? Quer dizer, porque a nota que é tornada pública é a nota tirada pelo curso. Entendi. Então, é essa clareza de que é uma responsabilidade partilhada. De forças, né? E que é muito importante. E para o aluno, você tem, eu acho que, uma série de vantagens. Hoje, né, você tem alguns processos de seleção, por exemplo, para residências, que olha né, desse lado? em que a nota do ENAD individual, né, ela pode contar pontos. Não é obrigatório o aluno apresentar. Mas é uma referência. Mas é uma referência. Você tem programas de pós-graduação estrito sensu, mestrado e doutorado, em que a nota do ENAD, ela pode contar ponto também no processo de classificação. Então, são vantagens, além do que eu acho que é você ter um dado objetivo desses esforços, né, compartilhados, coletivos. Eu acho que não tem nada mais bacana você sair de uma instituição, ser egresso de uma instituição em que você não só tem uma boa avaliação, mas que você sabe que você participou efetivamente desse processo. É verdade. Por isso você aí que é aluno de medicina e está acompanhando esse podcast, né, e vai fazer o ENAD, a sua dedicação a essa prova e com certeza a tentar tirar a melhor nota é bom não só para a instituição, como diz o professor Marcelo, mas também individualmente para o aluno, pode ajudar ele nessa caminhada. E aí eu pergunto para o professor Antônio, coordenador do curso de medicina, como é que está sendo essa preparação aqui na FIPMOC para que a turma de medicina consiga tirar uma excelente nota nesse ENAD aí. Então, André, primeiro eu gostaria de fazer um complemento na relação à questão anterior, sim, porque o Marcelo falou muito bem dessa questão da preparação do aluno, o quanto a nota o acompanha, né? Então, assim, esse é o selo que vai representar o aluno a partir de então. E nesse momento que a gente tem no Brasil uma explosão de médicos formando, de novos médicos sendo colocados à disposição da sociedade, essa vai ser, inegavelmente, uma questão a ser discutida, a ser levada em consideração na hora de fazer um processo seletivo, na hora de um concurso, de onde você veio, qual é o conceito que você está trazendo. Então, é importante que os alunos saibam disso, que essa nota o representa e essa nota vai ser carregada com ele ao longo da vida, né? Voltando à questão que você falou assim, em relação à preparação, a gente gosta de falar assim, que a preparação ela começou quando o aluno entrou na escola. Sim. Porque a partir desse momento a gente começou já a trabalhar com a formação de qualidade. É o que a gente trabalha nesse sentido aí de oferecer uma infraestrutura satisfatória, com uma carga horária adequada ao processo de ensino-aprendizagem, com professores de qualidade. Então, esse processo ele é contínuo ao longo de todo o curso. Nesse momento especificamente, a gente já trabalhava antes e a gente reitera essa atividade que é feita ao longo de todo o último ano para todos os alunos de preparatório para as provas de residência e aí para concursos públicos e aí entra o ENAD naturalmente nesse processo aí. Então os alunos têm a oportunidade de identificar fragilidades que eles têm no processo de formação, rever essas fragilidades, recuperar esses gaps de aprendizagem para que eles possam ser, sobretudo, bons profissionais. Com certeza. Porque é o que o Marcelo falou assim, a nota vai ser uma consequência desse processo de formação. Se a gente tivesse um processo de formação ruim, não seria nada que a gente fizesse agora às pressas que daria resultado. Entendo. Então, a gente acredita que esse processo, a gente tem tranquilidade em relação ao desempenho dos nossos alunos, porque é um processo que vem sendo construído no caso da medicina, ao longo de 6 anos. Porque também o que vai ser cobrado nessa prova é o que eles viram durante todo esse período, mesmo coisas do primeiro período até o 8º período, né? Exatamente, ele precisa de resgatar conhecimentos do que ele viu ao longo de todo o curso. Maravilha, maravilha. Estamos aqui no nosso podcast, no FIPcast, primeira edição,
falando sobre ENAD. É um podcast relacionado ao curso de medicina, mas esse projeto também pretende realizar podcast para os outros cursos aqui da instituição, para exatamente aproximar aí todos os conteúdos aí para você aluno, para você professor. Nós já estamos chegando no final do nosso podcast, porque é uma coisa bem dinâmica, bem rápida, e eu queria pedir para vocês deixarem aí um recado final para os alunos que vão fazer esse podcast. E claro, se vocês tiverem alguma coisa ainda de relevância para estar falando sobre o ENAD, que vocês acham importante estar falando para eles nesse momento, os microfones estão abertos para vocês estarem falando essas considerações. Bom, André, eu queria dizer que a prova do dia 26, ela tem uma estrutura que ela é dividida em duas partes, que é uma parte de que eles chamam de formação geral, são 10 questões, sim, e uma parte que eles chamam de conteúdos, componentes específicos, que são próprio da formação em medicina, que são 30 questões. Esse ano, imagina, o ENAD vem sendo aplicado desde 2004, com uma exceção devido à pandemia, mas esse ano tem uma novidade, que antes você tinha uma questão aberta na parte de formação geral e 3 questões na parte de componente específico. Entendi. Agora é uma única questão em cada parte, tá? Perfeito. Então, uma coisa que é interessante é que a gente vai ter aí algumas dicas, né? Não sobre conteúdo, mas algumas dicas sobre estruturas de questões. Entendi. Que é aquilo que o doutor Antônio falou, é algo que vale para a prova do ENAD, que muitas vezes o aluno ele domina o conteúdo, mas muitas vezes ele, como é uma prova predominantemente de questões objetivas, ele acaba muitas vezes errando, confundindo, devido à estrutura da questão, sim, que ele não compreende a estrutura. Entendo. Então a gente vai dar pequenas dicas e que vale não só para o ENAD, mas vale para provas de residência, para concursos que, caso alguns aí irão fazer, tá? E o que eu tenho a dizer para esses alunos, então, é que eu acho que nesse momento é ter uma tranquilidade. Eu queria muito, e acho que eles não devem pensar o ENAD como, poxa, mais uma exigência, entendi, como estorvo, já num momento tão delicado que eles estão vivendo. É algo importante para o curso, para a instituição, para eles, como nós tentamos deixar claro, mas é algo importante para o país em termos de políticas públicas. Inclusive, para separar as instituições sérias que formam profissionais sérios numa área tão importante como essa, de instituições que têm, algumas vezes, grandes deficiências. Uhum. Então, eu acho que tem essa dimensão que eu gosto de chamar, é uma dimensão ética, uma dimensão cidadã mesmo. Essa importância tem que ficar muito clara. E é uma questão que eu acho que é importante, é saber que eles não estão sozinhos. Quer dizer, se a formação começou, e eu concordo com o doutor Antônio, desde o primeiro período, mas nesse momento agora, a gente vai estar acompanhando a questão do questionário, dando dicas, esclarecendo dúvidas, para que tudo corra bem. Porque não tem por que surgir problemas nesse momento, não é agora, finalizando, que a gente vai transformar isso em problema. Sendo que correu bem ao longo de 6 anos, ou 5 anos e meio, porque o pessoal que vai estar no 11º, que está no 11º período, também vai fazer a prova. E essa coisa que saiba que vocês podem contar, nós estaremos do lado de vocês. Existe um suporte bacana. Existe um suporte bacana. Então, qualquer dúvida que eles tiverem, eles podem levar para a coordenação. O doutor Antônio, ele está o tempo inteiro trazendo informações, eu acho que nesse momento a informação, ela é fundamental para sensibilizar, para mostrar a importância, para que as pessoas realmente façam adesão a isso que acaba refletindo anos de estudos dele e toda uma história de uma instituição. Então, saibam que nós estaremos do lado de vocês. O que vocês precisarem para que as coisas transcorram da melhor maneira possível, apoio vai estar aí. Nós vamos estar com esse apoio aí. E se trata já de quase um profissional, O cara está no último período, ele já é praticamente um médico, então já tem toda essa responsabilidade, E eu acho que nesse ponto agora é ele perceber essa responsabilidade, perceber que não é um estorvo, um questionário ele preenche ali em 20 minutos, A prova é um dia, poxa, durante 6 anos de formação, ele vai ter esse compromisso de ir lá numa tarde
e ele exatamente mostrar, né, anos de estudo, de preparação e também de trabalho. Claro. E a gente vai estar dando todo esse suporte, não só fazendo alguns esclarecimentos sobre estruturas, trazendo informações, como nós estamos fazendo agora, sobre o exame, mas também fazendo esclarecimentos sobre o edital, né? Tem pontos que são importantes, né? Então, que tipo de coisa que você pode levar ou que você não pode levar para fazer a prova, né? Isso é uma coisa que tem problema, que ocasionalmente tem gerado problemas, né? A questão de ficar muito atento ao horário, né? Então tem pessoas que chegam, né, 5 minutos depois e acabam gerando um problema. Porque uma coisa, né, a última coisa que eu quero dizer, sim, não se esqueçam, gente, o ENAD é componente curricular obrigatório. Exatamente. Para vocês que estão, né, que vão formar ou ter a formatura prevista para o final desse ano, início do ano que vem, ou meados do ano que vem. Então, assim, é componente curricular obrigatório. Claro. Você não pode brincar com isso. Então, se você não fizer, você não vai colar grau, né? Junto com sua turma, pelo menos. Então, é uma coisa importante. Tem tudo para correr com muita tranquilidade. O nosso papel é exatamente evitar que algo que pode correr de uma maneira muito tranquila, para alguns acabe virando problema, né? Então, nós não vamos permitir que isso aconteça. Não vai, com certeza. Não tem motivos. E aí, essas outras informações, quando se aproximar mais da data da prova, propriamente dito, a gente vai estar trazendo e queria colocar novamente isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem procurar a coordenação e eu já estou me colocando aqui, existem outras pessoas envolvidas nesse processo que vão estar aí à disposição, tá bom? Maravilha, então, professor. Prazer. Obrigado por sua presença. Professor Antônio, eu queria que o senhor desse, então, suas considerações finais, se tiver algo relevante ainda para falar com, né, os alunos sobre o ENAD e tudo, alguma dica, e já estamos chegando ao final já do nosso podcast. André, quero agradecer a oportunidade e agradecer ao professor Marcelo, um grande parceiro de todos esses anos aí que a gente tem realizado o ENAD. E eu acho que as principais mensagens já foram apresentadas por ele aí. A questão de estar tranquilo, não entender o ENAD como um estorvo, como uma situação complexa. É uma prova como tantas outras que ele já fez na vida e que vai fazer até como um retorno que ele tem que dar à sociedade, como contribuição para mostrar, para permitir que o MEC tenha, então, a condição de avaliar se as escolas estão fazendo o papel delas. Com certeza. Né? E aí é nesse momento que ele vai mostrar que ele teve uma formação diferenciada. Não é preciso ficar desesperado, como o professor Marcelo disse, nós estamos aqui para dar todo o apoio, tudo que for necessário, esclarecer. Acho que com esse podcast aqui a gente já esclarece algumas coisas. E a gente tem um tempo aí ao longo desse semestre para continuar dando o apoio que o aluno precisar, esclarecendo o que for preciso. Com certeza. E você, aluno aí que está acompanhando esse podcast, que está escutando, o recado foi dado, né? Assim, não é importante só para a instituição, mas para você, como profissional também, né, fazer um ENAD de excelência, porque com certeza para a sua carreira, para o seu desenvolvimento profissional, vai ser muito importante. Nós agradecemos imensamente a presença do professor Antônio, coordenador do curso de Medicina, do professor Marcelo Moedos. Nós estamos chegando ao final desse nosso primeiro podcast. É uma sequência de podcasts que vamos produzir aqui, de vários cursos, com certeza para estar esclarecendo a todos vocês. Então é isso aí, vamos ficando por aqui e até o próximo FIPcast com vocês aí. Valeu!